Olá! No módulo de folha de pagamento do Sistema Exactus temos uma rotina para fazer o cadastro das locações. Neste vídeo vamos verificar a forma como fazer o cadastro das locações para as empresas. O cadastro da locação é utilizado para informar os estabelecimentos da empresa como matriz e filiais, tomadores de serviços e obra de construção civil. Para a correta identificação dos estabelecimentos da empresa com matriz e filiais, obras de construção civil, contratante de serviço ou outra condição diferenciada de tributação, se faz necessário que o cadastro de locações esteja bem definido no sistema de folha de pagamento. Em parâmetros: empresa, tabelas que utiliza, o campo locações deve estar preenchido com a opção própria, ou seja, não pode estar informado a opção padrão, porque cada empresa vai ter sua própria tabela de locações. As parametrizações das locações são feitas em parâmetros. Locação, usando a tecla F7 ou o ícone de inclusão para incluir uma nova locação. Observe que tem vários campos e várias abas que serão preenchidas de acordo com o tipo de locação. Como o cadastro de locações deve ser estruturado? Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar a seguir alguns exemplos de como o cadastro de locações deve ser estruturado. Para uma empresa única sem setores ou departamentos, o cadastro é feito apenas de uma locação. Neste exemplo, usamos o nível 1, indicando um número para a locação, o nome para a locação, o CNPJ da empresa, e no campo tipo de locação, a informação que se trata de matriz ou filial. Observe que a numeração da locação é 01. No segundo exemplo, vamos ver a estrutura de uma empresa com setores ou departamentos. Observe que no nível 1 foi informado 01, e no nível 2 foi informado um número sequencial, indo do 1 ao 5, de acordo com a quantidade de setores ou departamentos. O CNPJ é o mesmo para todas as locações. E no campo tipo da locação foi informado matriz e filiais, para as demais locações foi informado a opção normal. Ou seja, é uma empresa que tem vários setores ou departamentos e não tem filiais. No terceiro exemplo, vamos ver a parametrização de uma empresa com matriz e filial, setores ou departamentos. Observe que aqui foi incluída uma locação de filial, por isso no nível 1 foi incluída a locação 02, e no nível 2 os setores e departamentos da filial. No campo Inscrição Federal foi informado o CNPJ da filial, e no campo Tipo de locação foi informado matriz e filial. No quarto exemplo, temos uma empresa com matriz, setores ou departamentos e tomadores de serviço. Observe que foi informado a razão social e o CNPJ do tomador, e no campo tipo de locação foi informado a opção tomador de serviços. No quinto exemplo, temos uma empresa com matriz e filiais, setores ou departamentos e tomadores de serviço. Podemos ver que é a mesma situação anterior com tomador de serviços, sendo que agora tanto a matriz quanto a filial têm tomadores de serviços. Agora vamos ver um exemplo de uma empresa com matriz, setores ou departamentos, e obras de construção civil. Observe que aqui o tipo da locação é informado como obra de construção civil. O próximo exemplo é uma empresa com matriz e filiais, setores ou departamentos e obras de construção civil. Esses são alguns exemplos que apresentamos. Ao fazer o preenchimento do cadastro de locações, certifique-se que todos os campos obrigatórios apresentem as informações que correspondam aos estabelecimentos da empresa se tratando de matriz e filiais, obras de construção civil, contratante de serviço ou outra condição diferenciada de tributação. Agora vamos ver exemplos de situações para quando o empregador é uma pessoa física, CPF. Na primeira situação, supondo que o empregador seja um profissional liberal e possua um estabelecimento. Nesta situação, nos parâmetros da empresa, deve ser informado o CPF do empregador.
E a locação deve ser preenchida com o CAPF, Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física. Na locação deve ser informado no campo tipo de locação, a opção matriz filial. Para a segunda situação, vamos supor que o empregador seja um profissional liberal e possua 2 ou mais estabelecimentos. Os parâmetros da empresa devem ser preenchidos com o CPF do empregador. Já as locações devem ser preenchidas com o CAPF de cada estabelecimento. Cada uma das locações que identificam o estabelecimento devem apresentar no campo tipo de locação a opção matriz filial. Na terceira situação, supondo que o empregador seja um produtor rural e possua uma propriedade. Os parâmetros da empresa devem ser preenchidos com o CPF do empregador. E a locação deve ser preenchida com o CAPF, e esta locação deve apresentar no campo tipo de locação a opção matriz filial. Na quarta situação, supondo que o empregador seja um produtor rural e possua 2 ou mais propriedades. Os parâmetros da empresa devem ser preenchidos com o CPF do empregador. E as locações devem ser preenchidas com o CAPF de cada estabelecimento, e cada uma das locações que identificam o estabelecimento devem apresentar no campo tipo de locação a opção matriz filial. Na quinta situação, supondo que o empregador tenha uma obra própria. Os parâmetros da empresa devem ser preenchidos com o CPF do empregador. E a locação deve ser preenchida com o CNO, Cadastro Nacional de Obras. O campo locação deve apresentar no campo tipo de locação a opção obra de construção civil própria. Na sexta situação, supondo que o empregador tenha 2 ou mais obras próprias. Os parâmetros da empresa devem ser preenchidos com o CPF do empregador. E as locações devem ser preenchidas com o CNO de cada obra. Cada uma das locações que identificam a obra devem apresentar no campo tipo de locação a opção obra de construção civil própria. Ao fazer as parametrizações no cadastro de locações, o sistema vai gerar pendências para serem enviadas ao e-social nos eventos. S1005, Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos. E S1020, Tabela de Lotações Tributárias. Assim finalizamos esta rotina. Para assistir novos vídeos, sigam as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo!